Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Afonso, eu trabalho como consultor, como coach na Vertigo 16 Desenvolvimento de Pessoas e hoje nós vamos falar de um tema que eu realmente sou apaixonado, acho um tema super importante, acho um tema que faz toda a diferença no resultado das organizações, porque hoje nós vamos falar sobre a competência de liderar. E para isso nós vamos falar de um conceito que nós criamos chamado a Casa da Liderança. Depois ele virou um programa e eu espero que hoje nesse vídeo a gente consiga resumir um pouco da ideia que está por trás da Casa da Liderança, que no fundo é mostrar o grupo das principais competências ligadas à arte, a essa nobre, porém difícil tarefa de fazer gestão de pessoas, de exercer a liderança. Bora lá? Liderança. Liderança é uma competência fundamental no mundo organizacional. Vamos fazer aqui uma definição de liderança, não precisa ser a definição definitiva, mas uma possível descrição do que é a liderança. Então eu gosto de dizer que liderança é a competência na gestão de pessoas para que seja feita a entrega de resultados de maneira coordenada. Portanto, se liderança é uma competência, eu gostaria aqui de evocar, de relembrar o conceito de competência através daquela sigla que a gente chama de CHA, porque é composta pelo C, pelo H e pelo A. Ou seja, toda competência precisa de C, de conhecimento, e conhecimento pode ser adquirido. Toda competência precisa de H, de habilidade, e habilidade, ainda que eu não tenha nascido com um dom natural, habilidade pode ser desenvolvida. E também toda competência precisa do A, que talvez seja inclusive o elemento mais importante de todos, que é a atitude. Com atitude eu vou atrás de conhecimento, com atitude eu desenvolvo habilidade. Agora, quando eu conheço sobre algo e até sei fazer esse algo, mas eu não quero fazer, não há competência que se desenvolva, que se apresente ou que gere algum resultado. E sendo a liderança a competência de fazer a gestão de pessoas para a entrega de resultados coordenados, essa competência precisa ter muita atitude. Liderança é, sobretudo, uma escolha. E é uma escolha que traz uma série de privilégios, mas também traz uma série de sacrifícios. Dentre os privilégios, exercer a liderança traz, por exemplo, muitas vezes, mais salário, mais ganhos financeiros, especialmente se essa liderança estiver atrelada a um cargo. Exercer a liderança também traz o privilégio de ter mais benefícios, muitas vezes, um melhor plano de saúde, de novo, se estiver atrelado a um cargo, mas traz benefícios como mais informação, normalmente mais acesso ao topo de uma organização, mais acesso até mesmo ao poder. Portanto, sim, há privilégios em se assumir a liderança de algo ou de um grupo. Mas também exercer a liderança tem uma série de sacrifícios. Primeiro sacrifício, eu tenho que ser bem mais maduro do que as pessoas que eu vou liderar. Eu tenho que abrir mão do controle, porque a liderança não pede vaidade, não pede arrogância. Se eu vou liderar através da gestão de pessoas para entrega de resultados coordenados, quem vai entregar esses resultados, talvez 80%, 90% deles, vão ser as pessoas que eu lidero e não o próprio indivíduo que estiver exercendo a liderança. A liderança também pede o sacrifício do estudo constante. Você vai ter que constantemente estudar mercado, estudar ambiente, estudar as mudanças que ocorrem, estudar tecnologias, estudar novas regras, estudar novos processos. Quem exerce a liderança, sim, tem que fazer o sacrifício de estudar, 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 mas que também às vezes é um privilégio. Portanto, toda liderança pede um líder. E aí vem uma pergunta importante nesse momento do vídeo. Você que está assistindo e que está eventualmente pensando em exercer a liderança, ou até que já exerce a liderança em algum lugar, em algum ambiente, responda essa pergunta. Você quer mesmo ser líder? Se você quiser mesmo ser líder, ou continuar sendo um líder, eu sugiro que você seja um líder lar. O que é um líder lar? Eu costumo dizer que líder lar é um líder que é um legítimo amplificador de resultados. Ele é legítimo porque ele é verdadeiro. E ele é verdadeiro primeiro com ele mesmo, ele se conhece, se respeita e faz a autogestão, e ele também é verdadeiro com os outros. Ele é legítimo com as pessoas porque ele reconhece e respeita elas como elas são. Ele não tenta transformá-las em quem ele quer que elas sejam.
Ele é amplificador porque ele inspira, porque ele desenvolve, porque ele, de certa forma, aponta o tempo inteiro caminhos. E ele ou ela vai ser um líder lar, um legítimo amplificador de resultados, porque ele está o tempo inteiro com foco nas metas, nos objetivos, naquilo que precisa efetivamente ser entregue e que garante, inclusive, o motivo de existência daquele grupo de pessoas com o qual ele vai fazer a gestão para entregar os tais resultados coordenados. E um líder lar tem esse nome também porque ele constrói casas. Só que ele não constrói casas para ele constrói casas para os outros morarem. E o outro que vai morar nessas casas que ele constrói são os seus liderados, porque não existe líder sem liderado. E essa casa que ele vai construir, que nós vamos chamar a casa da liderança, vai seguir uma engenharia humana, não uma engenharia civil, não uma engenharia tecnológica. Portanto, a lógica de construção dela vai ser um pouquinho diferente. Vamos falar de cada uma das etapas. Primeiro elemento que esse líder vai construir é muito parecido também com a construção civil, mas ele vai construir o alicerce dessa casa da liderança. O alicerce que vai garantir todo o resto da estrutura. E o que é o alicerce da casa da liderança? É a ação de ser líder. É fundamentalmente ele entender, o indivíduo que vai exercer a liderança, que ser líder é diferente de ser chefe. Líder se conhece e conhece muito as pessoas que ele vai liderar. Aliás, nem existe líder de coisas, né? Quem lidera, fundamentalmente, vai liderar gente, pessoas. Então o líder entende de si mesmo, entende de pessoas. Já o chefe entende do trabalho apenas. O líder inspira as pessoas. Já o chefe manda as pessoas fazerem. O líder orienta as pessoas, desenvolve as pessoas para que elas consigam entregar cada vez melhores resultados. Já o chefe, ele cobra, ele ameaça as pessoas se elas não entregam o resultado. E de tanto ameaçar, ele ou ela estressa essas pessoas. E aí as pessoas estressadas não produzem direito. E aí o que acontece? O chefe tem que ficar depois de madrugada, ou dando desculpa, ou trabalhando pelas pessoas que ele estressou tanto que não conseguiram produzir. Aliás, uma última diferença entre líder e chefe. Líder sai de férias. Líder depois, eventualmente, é até promovido. Chefe não sai de férias nunca, porque chefe tem que estar lá o tempo inteiro mandando, estressando as pessoas. Aliás, chefe normalmente também não é promovido, porque ele não pode sair dali, né? Afinal, as pessoas só produzem quando ele está ali, ameaçando, mandando, obrigando. Acho que está ficando cada vez mais sem espaço no mercado para chefes. Líder não depende de cargo. Claro, se eu tenho um cargo de gestor, de coordenador, de supervisor, eu automaticamente tenho que exercer a liderança. Mas eu posso exercer a liderança mesmo sem ter hierarquia sobre ninguém. Aliás, quantas vezes você que está me assistindo já não exerceu a liderança, por exemplo, na sua família, organizando uma festa, organizando um evento, organizando o Réveillon ou um aniversário surpresa de alguém? A gente lidera mesmo sem o crachá, mesmo sem o cargo. Agora, como quem lidera gente, não existe líder de coisas, o líder precisa, na estrutura fundamental do alicerce da sua casa, lembrar que pessoas têm emoções, que só pessoas têm emoções, coisas não têm. Portanto, um líder precisa ter no seu alicerce uma boa inteligência emocional, entender bem de si mesmo e entender bem do outro. E isso nos leva ao segundo ponto, que é exatamente o autoconhecimento. Se o primeiro ponto tinha a ver com alicerce, o segundo ponto, o autoconhecimento, vai ter a ver com a porta. Ele vai primeiro entrar dentro dessa casa para conhecer ela, para depois poder convidar outras pessoas, os liderados, para habitarem dentro dela. Uma vez eu ouvi uma terapeuta, a Lídia Graziella Rosenthal, falar uma coisa muito legal. Ela disse que o líder tem que ser um maestro de todos os seus eus. O seu eu, às vezes, mais agitado, o seu eu mais observador, o seu eu mais futurista, o seu eu mais realizador, mas ele vai ser um grande maestro, fazendo com que todos esses eus soem em harmonia. E soem em harmonia na hora certa, cada um deles. E não só vai fazer isso com os seus eus, com cada uma das suas características, como também vai fazer isso, ser o maestro das pessoas do seu time. Mais ou menos como um enfermeiro, né? Que não por egoísmo, mas por inteligência, por precaução, primeiro cuida de si, primeiro quando chega no hospital se higieniza, se prepara,
para depois poder cuidar das outras pessoas. Todo bom líder primeiro cuida bem de si para depois cuidar do outro. Líder sabe que não adianta querer ser super-herói. Isso é muito legal, mas é coisa de gibi, é coisa de filme com efeito especial. O líder, na prática, tem que cuidar bem de si para poder estar bem para cuidar dos outros. E ao cuidar de si, ele vai se conhecer melhor. E quanto mais ele se conhece, quanto mais ele entende o seu perfil, mais ele aprende a respeitar o seu perfil e a também gerenciar. Eu gosto muito de comparar os dois estilos de liderança que a gente tem mais fortes no vôlei brasileiro. O Bernardinho e o José Roberto Guimarães. Dois perfis completamente diferentes, um extremamente enérgico, participativo, muito lógico na sua colocação, apesar de muito inflamado, né, durante o jogo. O outro mais brando, mais calmo, mais tranquilo, mais acolhedor, porém também de excelentes resultados. Aliás, é difícil até dizer qual dos dois é melhor líder de voleibol, né? Ambos foram campeões olímpicos, ambos tiveram excelente desempenho com seleções masculinas e femininas. Ambos são excelentes líderes, mas com perfis muito diferentes. Talvez porque, antes de mais nada, eles se conhecem muito bem. Então eles fazem primeiro uma autogestão para depois poder fazer a gestão dos outros. Quanto a isso, existem muitos instrumentos. Eu gosto muito de trabalhar o MBTI, o Myers-Briggs Type Indicator, para ajudar os líderes a terem um melhor entendimento do seu perfil, terem mais autoconhecimento. Mas também a gente pode usar o conceito da preferência cerebral, que eu gosto muito, ajudar as pessoas a identificarem se elas são mais lógicas, gostam de trabalhar mais com fatos, ou são mais sensitivas, gostam de trabalhar mais com os sentimentos, com os relacionamentos, se são mais pragmáticas, gostam mais de métodos, de ir logo, né, para a entrega dos resultados, ou se são mais reflexivos, gostam de discutir ideias, possibilidades, ou às vezes tem até a combinação. O fato aqui é que todas as características são ótimas, contanto que tenham contexto e contanto que gerem autoconhecimento e que autoconhecimento depois gere autocontrole. Essa foi a primeira parte do nosso vídeo A Casa da Liderança, onde começamos a falar das competências que formam esse programa. No próximo vídeo, a gente vai continuar explorando as outras competências que fazem parte desse projeto, desse programa de capacitação de líderes A Casa da Liderança. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse último vídeo. Eu espero que tenha sido útil, antes de mais nada, para o desenvolvimento pessoal de quem pôde assistir. Aliás, já que você assistiu, por favor, se inscreve no nosso canal. Você vai poder assistir novos vídeos, a gente está sempre publicando coisa nova. Compartilha o que você acabou de assistir com quem você acha que também vai poder aproveitar em termos de conteúdo. E, por favor, deixa todas as suas sugestões, críticas, temas novos que você gostaria que a gente abordasse em outros vídeos. A gente sempre vai pesquisando e vai preparando o material a partir daquilo que vocês sugerem. Tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia para todo mundo. Valeu!